Nós estamos na nossa caminhada de tempo comum. Hoje a igreja pede que reflitamos sobre as leituras do 29º domingo do tempo comum. Nós também sabemos que a igreja nos propõe alguns domingos ao longo de todo o ano, para ser mais exato, 34 domingos, em que a gente caminha na esperança, em que a palavra de Deus vai nos apontando o caminho seguro. É aquilo que nós chamamos de tempo comum. É por isso que a cor litúrgica é verde. Daqui 5 domingos já não é mais a cor verde. Também já não é mais o tempo comum. Nós vamos entrar num outro tempo da nossa igreja. Nós vamos começar a preparar o nosso coração para que naquela noite de Natal Jesus possa achar um lugar seguro, possa se sentir à vontade dentro do nosso coração. É o tempo do advento, tempo de espera. E a liturgia desse final de semana nos apresenta Deus como sendo a prioridade absoluta da nossa vida. A nossa existência está condicionada a Ele. Nós só existimos por Ele. E ao mesmo tempo, as leituras vêm nos convidar a ajudar a Deus a construir um mundo melhor, um mundo mais humano, um mundo mais solidário, um mundo mais fraterno, um mundo sem violência, um mundo de paz. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, profeta Isaías, capítulo 55. O profeta Isaías, ele exerce a sua missão lá no meio dos exilados, no ano 550 a.C. Hoje o texto nos apresenta a trajetória de um rei persa chamado Ciro. Eu não sei se vocês perceberam, logo no comecinho da leitura já faz menção a esse Ciro. Mas vamos entender bem o que se passava, para que nós possamos também entender melhor esse trecho que nos foi proposto. No ano 590 de Jerusalém, grande parte da população e mandaram para a Babilônia, para o exílio. No ano 550, os babilônios invadem de novo Jerusalém e levam o resto da população para o exílio. Como se não bastasse, eles destroem totalmente a cidade, destroem o templo, acabam com tudo, a cidade fica em ruínas. E eles passam essa experiência de exílio por 40 anos. Só que no ano 529, esse rei Ciro, que nós vemos na primeira leitura, ele entra em confronto com os babilônios. E por incrível que pareça, o rei Ciro, com o seu exército, derrota os babilônios e permite que o povo de Deus volte para Jerusalém para reconstruir a sua vida, para reconstruir a sua cidade, para construir de novo o templo. Até aí uma história mais do que normal. Só que existia um problema dentro dessa história. O rei Ciro não fazia parte do povo de Deus. O rei Ciro não era povo da aliança. O rei Ciro cultuava um outro Deus que não era o Deus Javé. Se não me falha a memória, se chamava Mandruque, o Deus que Ciro cultuava. Aí começou uma conversinha no meio do povo, dizendo o seguinte: o poder de Deus foi diminuído, o poder de Deus enfraqueceu, por que é que Ciro, que cultua um outro Deus, venceu os babilônios e nós ficamos 40 anos lá no exílio e Deus não fez nada por nós? Aí o profeta vem para explicar essa situação, vem para esclarecer toda essa questão e explica o papel de Deus nos acontecimentos da história. E ele vem dizer o seguinte: Ciro foi ungido, e sobre Ciro recaiu, desceu o Espírito de Deus. Ciro foi ungido com óleo, e quem era ungido com óleo era capacitado para várias missões. Missão sacerdotal, missão profética, missão real. Portanto, Ciro foi ungido também para ser rei. Deus derrama o seu Espírito sobre Ciro, para que ele se transformasse no instrumento de Deus no meio do povo. E nós podemos constatar isso lá na leitura. Tomei
tomei-o pela mão, para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todos os portões à sua margem, para não deixar trancar os portões. Por causa do meu servo Jacó e do meu eleito Israel, chamei-te pelo nome, reservei-te e não reconhecestes. Eu sou o Senhor, não existe outro, fora de mim não há Deus. Amei de guerreiros sem me reconheceres, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Portanto, caríssimos irmãos, é através de homens que Deus intervém na história do mundo. Mesmo que perceber que lá no céu existem pessoas de outra religião, porque mesmo sem estar no nosso meio, fazem a vontade de Deus na sua vida. E é o mais importante para nós, meus irmãos, fazer a vontade de Deus. Nós podemos passar 30 anos, 40, 50 anos frequentando uma comunidade sem nunca fazer a vontade de Deus. Algo mecânico, vem aqui para cumprir uma obrigação. A palavra de Deus está nos convidando a deixarmos fazer a vontade de Deus. É melhor que se faça a vontade de Deus na nossa vida do que participarmos de algo tão vazio, tão mecânico. Depois nós temos a segunda leitura, carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Tessalônica é uma cidade muito importante, talvez a mais importante da Macedônia. E ela foi evangelizada por Paulo no século I da nossa era. Lá em Tessalônica, Paulo foi acusado de agir contra a lei. Só que os líderes religiosos de Tessalônica não conseguiam prender Paulo. Então começaram a prender os discípulos de Paulo. Começaram a prender aquelas pessoas que haviam feito uma experiência com Jesus pela pregação de Paulo. E Paulo, com medo, ele foge para Atenas. E de Atenas, Paulo começa a mandar carta para essa comunidade. Só que o coração de Paulo não era um coração só de mandar carta. Paulo se preocupava com as comunidades. Então Paulo chama lá 2 amigos seus, Silvano e Timóteo, e pede que eles vá até Tessalônica para saber o que estava acontecendo. Que vão até Tessalônica e faça um relatório de tudo que está acontecendo lá. E quando Silvano e Timóteo voltam, trazendo o relatório da alegria que estava acontecendo lá, estavam sendo fiéis ao Evangelho, mesmo diante das perseguições. Aí Paulo escreve essa segunda leitura que nós lemos hoje, que na verdade é uma ação de graças a Deus pelo comprometimento dos tessalonicenses com o Evangelho. E nós até podemos ler o versículo 2 da nossa segunda leitura. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, sabemos que sois o número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força do Espírito Santo. Que coisa bonita, meus irmãos! O Evangelho chega ao coração dos outros não somente por meio de palavras. E nós podemos abrir um leque de opções. Chega ao coração dos outros pela nossa vida. De repente, o único Evangelho que o mundo consiga ler é a nossa vida. Como é que anda a nossa vida, o nosso compromisso com Deus? Será que nós estamos permitindo que o outro leia a nossa vida e a partir da nossa vida faça uma experiência com Deus? Dar testemunho desse Deus para a nossa vida, para a nossa família. E por fim, nós temos o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 22. Já estamos lá no finzinho do Evangelho.
acontece essa cena em Jerusalém, na reta final do confronto entre Jesus e o judaísmo. De um lado estavam os judeus com todas as suas certezas, com todos os seus preconceitos, não arredavam em nada as suas certezas. De outro lado estava Jesus, insistindo com aquele grupo que recusar a sua proposta era recusar a salvação oferecida por Deus. Então, para Jesus convencer esse grupo, ele começa a contar uma série de histórias, que começou há 3 domingos atrás, quando Jesus disse: olha, tinha um pai que chamou os 2 filhos e disse para um: vai trabalhar, e ele disse: não vou, mas acabou indo. E disse para o outro: vai trabalhar, ele disse: eu vou, mas não foi. Depois Jesus conta a história do vinhadeiro, que arrendou a sua vinha. Depois, quando chegou a época de colher os frutos, ele mandou os funcionários matar os funcionários, e ele mandou o próprio filho matar o próprio filho. Depois Jesus conta a história do banquete. Por isso, os líderes dos judeus começam a ficar com muita raiva de Jesus, e começam a procurar uma forma para acusá-lo de estar agindo contra a lei, e consequentemente matar Jesus. Então nós temos a história de hoje, esse texto que nos foi proposto. Eles chegam até Jesus e perguntam: é certo ou não pagar imposto? Gente, além dos impostos normais que aquele povo tinha que pagar, eles pagavam o tributo de tudo aquilo que eles arrecadavam a Roma, porque eles eram submissos a Roma. Então, além dos impostos, ainda tinha mais uma taxa que se pagava a Roma. Então, diante desse monte de impostos, existiam 3 grupos de pessoas: aqueles que se conformavam com tudo, aqueles que eram os revolucionários, que viviam criticando e achando uma forma para entrar em confronto também. E existia o grupo dos fariseus, que sempre estavam em cima do muro. E diante desse questionamento, o que é que Jesus faz? Pega uma moeda e diz: de quem é a estampa que está nessa moeda? É de César. Então dê a César o que é de César. Entreguem ao governo o que é do governo, mas a Deus dei o que é de Deus. Portanto, às vezes nessa época de eleição a gente fica um pouco chateado, porque a gente percebe que tem padre que levanta a bandeira e sai por aí fazendo campanha política, e às vezes partidária. Gente, nós não fomos ungidos para isso. Nós somos ungidos para falar de Deus. Nós somos ungidos para testemunhar o amor misericordioso de Deus no meio da sociedade, denunciar sim, sempre. E Jesus continua dizendo: a moeda de Roma, ela tem a imagem de César, então ela pertence a Roma. Está escrito na moeda que ela pertence a Roma. Portanto, é preciso devolver o que é do governo ao governo, mas é preciso também dar a Deus o que é de Deus. No coração do homem não está escrito que ele pertence ao governo, que ele pertence a Roma. A imagem que está gravada no coração do homem, qual é, meus irmãos? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nas nossas veias corre o sangue de Deus, meus irmãos. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Portanto, nós pertencemos a Deus. Nós somos de Deus. Portanto, a nossa existência, ela só tem sentido se for para Deus, não para as coisas do mundo. É a Deus que o homem deve entregar toda a sua existência. Por isso, maridos, devolvam suas mulheres para Deus. Mulheres, devolvam seus maridos para Deus. Devolvam seus filhos para Deus. Não deixe que o mundo bata o carimbo de César na vida dos seus filhos, na vida da sua família. O carimbo que está no nosso coração, o carimbo de Deus. Foi Ele que nos criou. Portanto, é a Ele que nós devemos prestar a nossa homenagem. É a Ele que nós devemos nos curvar, não as coisas do mundo. Por isso, vamos pedir essa graça para Deus nessa noite.
Que se por acaso o mundo andou estragando a nossa vida com as coisas que o mundo vem para estragar, que nós nessa noite possamos reassumir o nosso compromisso, que nós pertencemos a Deus. A nossa existência só tem sentido se for para ser de Deus. Nós somos de Deus. Em nós está o carimbo da vitória de Cristo, o carimbo do sangue derramado na cruz, o carimbo das nossas falhas que foram cometidas e foram apagadas por esse sangue. Por isso, essa graça nós precisamos pedir nessa noite. Que ninguém saia daqui hoje sem reafirmar esse compromisso com Deus. A minha vida é toda tua. Os meus projetos, os meus sonhos, a minha família, tudo pertence a Deus. E que Ele possa, cada dia mais, continuar nos abençoando, para que nós possamos deixar as coisas do mundo para trás e sempre reassumir esse compromisso com Ele. Pertencemos a Ele e é só Ele que nós vamos nos curvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.